Fala pessoal, beleza? Aqui é o Jonathan, da Casa do Desenvolvedor. Hoje eu vou bater um papo com o Fernando, que é gerente de contas da Ponto Mais. Ponto Mais que tem uma solução de controle de ponto online, né? Seja bem-vindo, Fernando. Fique à vontade de apresentar a sua solução para essa nossa comunidade de desenvolvimento de software. Olá, gente, tudo bem? Prazer aí o convite, agradeço muito poder ter essa oportunidade de mostrar um pouquinho para vocês do que se trata essa nossa solução, né? Como o Jonathan disse, que é um sistema de controle online para que possamos otimizar todo o processo do departamento pessoal de controle de ponto. Então, para isso, eu separei aqui uma apresentação que eu acho interessante eu compartilhar a tela com vocês aqui, um instante só. Vamos lá. Se vocês conseguirem só me dar um ok, que a tela for compartilhada, eu posso iniciar aqui. Tá ok, Fernando. Maravilha. Então, vamos lá. Bom, então somos a Ponto Mais. Hoje nós somos aí um sistema que é totalmente online. Então, já entendemos que nada é instalado na empresa na empresa do cliente, né? Então, simplesmente é um sistema onde, através de plataformas web, aplicativos que são instalados, smartphone, tablet, você já tem acesso completo ao sistema. Né? Então, nada de precisar usar servidor da empresa, né? Totalmente online. Hoje nós somos a primeira empresa de controle de ponto online da América Latina. Então, nós somos pioneiros em sistema de controle de ponto online. Então, fomos a primeira e hoje aí somos muito consolidados no mercado. Utilizamos o data center da Amazon, né, para deixar todo esse banco de dados, desde cadastro de colaborador, arquivos fiscais, todos eles ficam armazenados na data center da Amazon, né, segurança para as suas informações. E, né, coloquei uma observação ali, né, que em horários de pico, né, o que é horário de pico quando a gente está falando de controle de ponto? É 8 horas da manhã, meio-dia, 1h30, né, quando se tem muitas pausas para intervalos, então são ativadas aí mais de 50 servidores para que, né, o usuário final não sinta, né, esse fluxo maior aí, né, de operação. Temos uma taxa de SLA, né, de 99,96%, considerando os últimos 3 meses. O que isso significa? Eu estou dizendo para vocês que que nesse período de 3 meses tivemos o sistema estável durante 99,96% do tempo. Então, realmente é uma estabilidade bem significativa aí, né? Para que passe também essa segurança que você vai ter um sistema aí que não vai te dar nenhum problema. Hoje, em todo o Brasil, aproximadamente, nós temos mais de 16 mil clientes, né? Então, são 16 mil empresas utilizando, né, o sistema Ponto Mais. Temos aí quase 1 milhão, né? Estamos aí com 730 mil usuários ativos dentro da plataforma, né, usando o nosso sistema, e mais 660 milhões de pontos registrados, né? Então, são números bem interessantes para vocês saberem, para ver como realmente a plataforma já está 100% atuante aí, né, e aguentando as maiores operações aí possíveis. Algo muito interessante a gente frisar também, né, quando a gente fala de ponto online, porque o que é mais comum de se ouvir é o relógio de ponto, que fica fixado na parede, né, o que a gente mais conhece por aí. Agora, quando a gente fala de ponto online, é muito interessante falar que, tranquilo, estamos dentro da lei, né, a resposta é sim. O ponto mais está enquadrado na portaria 373, né, agora até saiu uma nova portaria em novembro do ano passado, que é 671, deixando ainda mais explícito, né, o quanto é dentro da lei sistemas online aí para controlar o ponto. Então, quanto a isso, podem ficar tranquilos que o nosso sistema está 100% dentro da lei. Opa, só um minutinho. Vou voltar aqui, aí, pronto. Tipos de registro de ponto, né? Então, é legal mostrar para vocês um pouquinho, quando a gente fala de controle online, nós temos alguns registros de ponto, né, diferentes para apresentar. Então, o primeiro deles a gente chama de batida simples, onde simplesmente esse colaborador, através do aplicativo que ele baixou em seu celular, ou até mesmo pela web, né, ele faz um login e senha e clica num botão para registrar ponto, e o ponto está registrado, com geolocalização, né, departamento pessoal, gestores ficam sabendo aonde estava esse colaborador no momento do registro de ponto. Então, é uma forma bem interessante também, né, para se registrar ponto de uma forma prática. Temos o registro de ponto também por QR Code, né? Essa marcação permite que os colaboradores registrem ponto através de um único aparelho, por exemplo. Tem muito cliente nosso que coloca um tablet em um lugar de comum acesso aos colaboradores,
todos eles chegam com a imagem do QR Code que foi gerado pelo nosso sistema, cada colaborador tem a sua. A hora que mostra o QR Code para a câmera, já identifica que é o colaborador tal, e ele registra uma fotografia do rosto desse colaborador, ponto registrado com sucesso. Também com geolocalização. E essa forma de batida de ponto também funciona através de smartphones, tablets, né, e esses computadores que têm câmera também para registrar essa imagem. Então, essa forma é muito utilizada também por grandes empresas, né? A gente vai ver isso mais para frente. Reconhecimento facial. Também, né, é uma forma bem interessante, né, de registro de ponto, muito utilizada por as empresas, que também utiliza a câmera frontal do dispositivo, seja ele o computador, seja ele o tablet, seja ele o celular, mas o colaborador tem a fotografia dele no cadastro, e quando ele mostra o rostinho dele na câmera, é feita essa comparação instantaneamente, o ponto é registrado, né, na hora, também com geolocalização. Então é uma forma muito prática também para se registrar ponto, né, aproveitando a tecnologia aí, né, do reconhecimento facial. Então essa forma também é muito utilizada. Então percebam que essas formas que eu demonstrei para vocês aqui, que eu apresentei, elas acabam por substituir o relógio ponto tradicional, que por suas vezes tem o problema da bobina, que trava, o leitor para de ler, né? Tem que ter toda aquela instalação de rede. Então a gente acaba facilitando e lembrando que também a gente acompanha junto o relógio ponto, pois temos integrações também com relógios ponto. Então acaba facilitando a vida do departamento pessoal. E algumas de nossas funcionalidades, né? Então aqui nós temos, por exemplo, solicitações de ajuste de ponto ou de abono. Então imagine que o colaborador se esquecer de bater ponto num sistema normal, o RH vai descobrir lá no final do mês, vai ter que gerar uma folha para ele rabiscar a caneta, o porquê que ele esqueceu, colocar o horário que ele saiu, que ele nem lembra mais, para devolver para o RH corrigir no sistema, imprimir de novo. É uma loucura. Com o sistema Ponto Mais, o próprio colaborador, através do aplicativo ou pela web, ele insere lá uma solicitação para ajustar esse ponto que ele esqueceu, né? Ele insere lá, coloca a justificativa, alguém acima dele, que pode ser o gestor, ou o departamento pessoal direto, essa hierarquia é o próprio cliente que monta, ele já consegue fazer essa aprovação ou reprovação dessa solicitação de ajuste. Assim como o abono, onde eu consigo, inclusive, tirar uma fotografia do meu atestado. Vamos imaginar que o abono é por conta de um atestado, né? Não fui trabalhar ontem porque estava no médico, alguma coisa nesse sentido, eu posso mandar essa solicitação de ajuste também via sistema, para alguém aprovar ou reprovar. Olha só que interessante, tira o peso do RH de ter que descobrir, né, usar uma bola de cristal praticamente para saber o porquê que o colaborador não bateu o ponto ontem, né, ou não bateu o ponto à tarde. Tudo isso pode ser informado via sistema, aliviando muito a operação do departamento pessoal. Outros indicadores de desempenho que é muito interessante são os nossos relatórios, né? Então, nós temos mais de 20 relatórios super completos, né? Entre eles, uns bem importantes, que são relatório de hora extra, relatório de horas faltantes, sei o saldo de banco de horas do pessoal em tempo real. Fico sabendo, nesse exato momento, se o colaborador está atrasado, ou se está adiantado, ou se ele faltou, se o colaborador está em intervalo e muito mais. Né? Então a gente consegue saber todas essas informações porque o sistema é em tempo real. Por que isso é tão legal? Porque sistemas tradicionais eu tenho que colocar um pendrive lá no relógio de ponto, pegar as informações de batida de ponto, com esse pendrive espetar lá no computador onde tem o sistema de ponto instalado, subir esse arquivo das batidas de ponto para aí sim eu descobrir o que aconteceu. Com o sistema de ponto online, não, é tudo em tempo real, né? Então isso é bem interessante, eu tenho informações do agora, né? Se um gestor chega na sala do RH, quero saber como está o saldo de banco de horas da minha equipe. Para uma empresa que usa o sistema tradicional, vai ser uma dor de cabeça, até conseguir tirar todos os relatórios de ponto, ver quem fez hora extra, quem não fez. Com o sistema Ponto Mais, ele gera o relatório por equipe, né? Então consegue fazer individual, isso aí de uma forma com cliques, apenas ele já tem isso em tempo real, e o próprio gestor tem acesso aos relatórios, se assim a empresa quiser, né? Então acaba facilitando a informação. Marcação de ponto seguro em online e offline também, né? Então, ou seja, quando a gente fala de controle de ponto online, mas meu Deus, eu preciso ter internet 100% do tempo? De jeito nenhum. O sistema de ponto da Ponto Mais também consegue registrar ponto mesmo que não tenha internet. Né? Então, sou um colaborador, estou em um lugar remoto, onde eu não tenho 3G, onde eu não tenho Wi-Fi e quero registrar meu ponto. Eu vou conseguir registrar o ponto também offline. Aí, numa próxima conexão, esse ponto que foi batido offline, ele é sincronizado, né?
e aí a empresa fica sabendo no momento da batida. E lembrando que mesmo que eu esteja offline, é possível captar minha geolocalização. Então, assim, a ideia é, acabou-se a desculpa para não registrar ponto, né? Então, a gente pega ponto onde quer que seu colaborador esteja. Lembrando que todos eles, né, todos os pontos, eles são com geolocalização. Então agora, né, com essa onda do home office, que agora se tornou muito mais popular, muito mais comum, né, nas empresas, ficou ainda mais óbvio do porquê utilizar um sistema assim de controle de ponto. Imagine como eu vou controlar a jornada de trabalho de um colaborador que está em casa. Com ponto mais, isso é moleza, né? Eu registro o ponto aqui e a minha empresa fica sabendo nesse exato momento que eu iniciei a jornada, que eu pausei por intervalo, que eu finalizei minha jornada, e tudo isso sempre com geolocalização. Então, isso é bem interessante, né? Um sistema que realmente mantém tudo muito transparente. Fechamento de ponto, que é uma loucura para quem utiliza sistemas mais tradicionais, com ponto mais não é mais que 3 cliques para fazer isso, né? Por conta de toda essa transparência, né? De toda essa cumplicidade, vamos pensar assim, né? Que o colaborador consegue mandar solicitações, gestor aprova, RH ficar sabendo quem aprovou, quem reprovou, tudo isso, a parte da consolidação do banco de horas, que é automático, as horas extras, tudo isso de uma forma consolidada, acaba que, por ser muito fácil, o fechamento de ponto, né? Então, com o ponto mais, isso acaba gerando um baixíssimo tempo, né, para fechar o ponto, e quem está lá na folha de ponto para gerar os pagamentos, os olerites, fica feliz da vida, né, porque acaba tendo uma velocidade muito maior. Lembrando aqui também, pessoal, que nós temos exportação para sistemas de folha de pagamento, né? Então, assim, além de tudo, além de toda essa informação prática, né, e muito rápida, assim que a gente fecha o ponto, nós podemos conversar com a folha de pagamento, mandando um arquivo do layout deles, onde quem está lá na folha de pagamento, ansiosamente esperando pelo fechamento de ponto, vai pegar o arquivo da Ponto Mais, importar para esse sistema de folha que eles utilizam, e todos os eventos aparecem preenchidos automaticamente. Então o pessoal do departamento pessoal feliz por inteiro, né? Não só pelo ponto, mas também por ter essa informação na folha de uma forma muito prática. Então, esses estão os principais players do mercado aí que nós já possuímos integração. E se seu cliente, se a sua empresa usa um sistema que não está nessa lista, nós desenvolvemos sem custo adicional algum para fazer essa integração. E também integramos com relógios ponto, né? Mas e se, Fernando, eu tenho aqui um relógio ponto, acabei de comprar, investi alto nele. Eu não quero me desfazer dele porque você tem soluções para substituí-lo. Não tem problema. Nós integramos com o relógio de ponto, instalamos um coletor de dados na rede onde esse relógio de ponto fica, que a cada 60 segundos ele pega as batidas de ponto do relógio e sobe para ponto mais. Olha que interessante. Então eu posso, na minha empresa, ter um grupo de pessoas batendo ponto no relógio ponto e outro grupo batendo pelos aplicativos, pela web? Sim, posso. E tudo isso sendo gerenciado por apenas um sistema, né? Então acaba facilitando mesmo, né, essa parte de registros de ponto. E aí, né, tem os modelos e marcas, né, de relógios de ponto, que hoje eu posso dizer com muita segurança que é praticamente todos do Brasil, né, todas as marcas e modelos de relógio ponto, a gente já tem integração prontinha e segue a mesma raciocínio da folha de ponto. Se o seu relógio de ponto não está aqui, a gente entra em contato com o fornecedor para desenvolver essa integração sem custo adicional. Então, basicamente, falando da Ponto Mais e do sistema, seriam essas informações. E eu acho interessante mostrar um case de sucesso bem legal para vocês aqui, 2 no caso, né, se vocês me permitirem. O primeiro deles é a Eldorado Brasil, né, que é a maior empresa da América Latina de celulose, né, então ela fica localizada em Minas Gerais. Então, essa empresa, ela realmente utiliza como um todo, acredito que eles estão na média aí de 6 mil funcionários, e eles têm uma operação totalmente já, né, gravada com a Ponto Mais, né? Então tá aqui o Alex, que é analista de RH, né, que ele é da Eldorado, e ele fez uma declaração para a gente, né? Eu recomendo a Ponto Mais, o sistema funciona, os parâmetros funcionam, as regras do relatório são fáceis de usar e nós não tivemos nenhum problema com isso. O sistema também atende à portaria 373, o que é um dos itens mais importantes. Imagine o tamanho da preocupação de uma empresa desse tamanho com as legislações, né? Então, realmente, eles estão satisfeitos com isso. Qual era o desafio da Eldorado em específico, tá, pessoal? Era otimizar a gestão de jornada e aumentar a credibilidade do controle de ponto, mesmo com a limitação de infraestrutura.
porque lá eles têm muita gente que trabalha em campos muito distantes, imagine, né, captação de celulose. Então são florestas e tudo mais, colaboradores espalhados aí em lugar com zero de internet. Então como que eles controlavam a jornada desse pessoal? Imagine o desafio. Solução: a utilização do ponto por QR Code aumentou a confiança e o ponto offline permitiu os colaboradores registrarem ponto mesmo quando falta sinal da internet. Qual foi o resultado? Redução de passivo trabalhista, maior controle das horas e eliminação de erros na folha de pagamento. Olha só quanto, né, quanta coisa boa. E diminuição de horas extras também, porque nós temos relatórios, tem notificações quando alguém faz hora extra, então isso acaba ajudando muito, né? Então tá aqui o desafio deles, né? O que eles precisavam? Parte do time da Eldorado atua em áreas sem energia elétrica, imagine, sem sinal de telefone ou infraestrutura física. Por isso, precisavam de um controle de ponto que funcionasse em um único aparelho, independente de energia elétrica ou necessidade de instalação. O controle de ponto precisava ainda funcionar offline. Olha quanta exigência, né? Pela falta de conexão estável com a internet em diversas áreas, né? E, além disso, eles precisavam centralizar informações de controle de ponto, eliminar a burocracia por falta de credibilidade, né, atreladas ao controle de ponto manual que eles tinham antes, né? Minimizar os custos da operação. Qual que foi a solução, né? Com a utilização do controle de ponto offline, como a gente viu ali, acabou a fraude, né? O que foi, é ali mesmo, né? É confiável o ponto mesmo. Implementação do aplicativo especial que permite a todo colaborador registrar ponto em um só lugar. Então, eles colocam um aparelho só e todo mundo vai até esse mesmo aparelho para registrar ponto. E um sistema 100% confiável para centralização e harmonização de informações e controle de ponto, né? E o custo-benefício que para eles foi realmente muito significativo. Resultados que eles alcançaram foram quais? Redução dos passivos trabalhistas relacionados ao controle de ponto e jornada de trabalho, que eles não tinham prova de nada, né? 40% dos colaboradores batendo ponto em um software completo e de fácil acesso. Controle de horas confiável com diminuição nos erros da folha de pagamento. Acompanhamento de turnos, né, interjornada, intrajornada, diminuição do excesso de horas extras, centralização, né, e organização de informações da plataforma Ponto Mais e dashboard totalmente completo aí, né, com os indicadores da jornada. Então são resultados bem expressivos que eles atingiram. E por fim, aqui acho que vale a pena eu falar também dos 10 pastéis, né, que utilizam também uma rede muito grande aí, né, de um restaurante, né, que serve pastéis, como diz o próprio nome, então bem conhecida em todo o Brasil. E aqui a coordenadora do financeiro dos 10 pastéis, né, a Maia, comentou para a gente assim: após o uso da plataforma Ponto Mais, conseguimos viabilizar de forma mais eficiente os controles de horários de colaboradores, além da modernidade e praticidade de gestão de horas e atestados. Olha só o desafio que eles tinham: diminuir o tempo utilizado no fechamento de ponto e deixar o processo menos burocrático. Então, eles levavam muito tempo para controlar todas as redes dele, né, que são várias redes, cada rede com 8 funcionários, então realmente é difícil coletar informação de todos os pontos. Qual que é a solução da Ponto Mais para isso? Né, elimina a necessidade de utilização de papéis, acabou, tudo digital, e planilhas para o controle de ponto. Então, não precisa ficar buscando papel, né, planilha, a gente sabe que está muito, né, suscetível a erro, então aqui acabou isso. E o resultado foi o fechamento de ponto em apenas alguns cliques, né, e a otimização do gerenciamento de horas dos funcionários, né. Então tá aqui, né, o desafio deles era uma empresa que demorava muito tempo para fechar o ponto, tinha que conferir os papéis no relógio de ponto, né, um por um. Então pense com um monte de rede, ter que ir um por um conferindo, confiar isso a várias pessoas. Havia muita confusão com faltas e justificativas de atestados, dificuldade do controle de horas extras, né, no caso. Então tudo isso para eles era um desafio muito grande, né? E a solução foi, né, o fechamento de ponto em alguns cliques, modernidade na gestão, né, de horas e atestados, que é que a gente faz isso tudo online. O colaborador usa o sistema para registro de ponto com praticidade, moleza, né? O sistema é muito fácil de utilizar. E otimização e eficiência do gerenciamento de horas dos funcionários. Eles atingiram qual o resultado, né? Com a implementação da Ponto Mais, o fechamento de pontos das pastéis passou a ser feito apenas em algumas horas, que levava semanas, passou a ser horas, né? Então, possibilitando que o setor financeiro pudesse focar em atividades mais estratégicas e menos burocráticas, né? Que é o que realmente eles buscavam aí. Então, assim, pessoal, para vocês entenderem, basicamente, né, o Ponto Mais, ele apresenta aí todas esses benefícios muito, muito, muito focado ao departamento pessoal.
né, que hoje sofre com toda essa burocracia que os sistemas tradicionais acabam por trazer como consequência, né? Fernando, parabéns aí pela solução, pela apresentação. Eu estava com várias dúvidas aqui, se você foi respondendo todas elas aí ao longo da Que apresentação, eu fiquei bom, quase sem dúvidas, tá? que Muito bom. legal mesmo. Não custa lembrar aí, né, a TecnoSpeed, né, que é quem desenvolve aí a casa do desenvolvedor, tem essa iniciativa, a TecnoSpeed utiliza Ponto Mais. Maravilha. E com essa questão do home office, realmente ajudou bastante a gente a otimizar os nossos processos. Muito obrigado pela parceria, parabéns aí pela solução, tá? Obrigado, João. Eu queria só fazer uma pergunta aqui sobre como é o processo de onboarding Uhum. dessa solução, né? Então, como é que eu começo a utilizar, como é que eu dou os primeiros passos? Eu cadastro os meus colaboradores, eu posso mandar as minhas informações via API ou algum relatório, como é que é isso? Tem várias formas, né? Você citou uma delas, inclusive, algumas delas, né? Então, assim, quando eu sou uma empresa e contratei o sistema Ponto Mais, automaticamente eu sou colocado numa trilha de treinamento que a Ponto Mais gratuitamente presta, né, para esse seu cliente, né? Então, aí, no caso, eu como empresa, eu vou ter um contato do nosso suporte com dia e hora marcado para esse treinamento online, onde serei ensinado pela Ponto Mais como cadastrar funcionário, como cadastrar minhas horinhas de trabalho lá, minhas regras, que no sábado é 50%, no domingo é 100%, cada sindicato às vezes estipula algo diferente, tudo isso é configurável. Então eu tenho esse treinamento da Ponto Mais nesse início, até que eu fale assim, ok, já sei usar a plataforma, vamos seguir. Muito prático para fazer essa implementação. Então, acaba sendo necessário poucas horas para esse treinamento. Isso é muito bom para o cliente, que acaba poupando esse tempo, né? E não precisa mover mundos, né, para trocar o sistema deles. Então, é algo muito simples de se fazer. Então, a própria Ponto Mais faz esse onboard, faz todo esse treinamento, toda a parte de cadastro pode ser feito ou principalmente quando eu, como cliente, entro dentro da plataforma, baixo uma planilha, onde eu cadastro, jogo um Ctrl+C dos meus colaboradores lá, subo essa planilha de novo, tem um tutorial mostrando como fazer isso, todos os colaboradores estão preenchidos dentro do sistema. Agora imagine que eu sou uma empresa muito grande e qualquer processo para mim é um grande processo. Então assim, a Ponto Mais permite integração via API. Então veja só, se eu tenho lá um sistema de folha de pagamento e por semana eu demito e admito muitos funcionários. Então imagine eu ter que cadastrar um novo funcionário na folha e no ponto. Na folha, trabalho redobrado, né? Então o que que eu faço? Faço integração via API, né? A empresa ela tem alguém, né, que é desenvolvedor, que vai conseguir fazer. Nós vamos abrir, né, as portas da Ponto Mais via API. Quando eu cadastrar um novo funcionário na minha folha de pagamento, ele já aparece no sistema Ponto Mais via essas integrações, assim como férias, né, afastamentos, tudo isso pode ser integrado via API. Aí eu faço um cadastro apenas alimentando dois sistemas. Então, isso é bem interessante também. É aí onde eu queria me apegar, né? A nossa comunidade é uma comunidade desenvolvedora de software. Então, eu acredito que se você é desenvolvedor aí, quer parceirizar, inclusive, com a Ponto Mais, deixa o seu contato aí no formulário, vai estar na landing page, e para a gente colocar vocês em contato com o pessoal da Ponto Mais, acredito que vocês tenham um programa aí de indicação, de parceiros, né, de remuneração, rebate, algum modelo assim. Então, vocês podem se conectar e realmente fazer esse trabalho aí em conjunto. Além, é claro, de ser muito útil para a própria software house, né, que grande parte delas está com o seu corpo funcional aí em trabalho remoto, e eu vejo que o Ponto Mais realmente pode ajudar nesse sentido. Com Ou falei certeza. alguma coisa errada aqui? Perfeito. É isso mesmo. Beleza. Fernando, muito obrigado. Parabéns aí novamente pela solução. Deixo o convite para o pessoal. Se tiver interesse em conhecer mais a solução Ponto Mais para utilizar na sua software house ou também para parceirizar, deixe o seu contato no formulário que a gente conecta vocês e vamos fazer negócios, né? Obrigado, pessoal. Até a próxima review de solução. Valeu, gente. Obrigado pela atenção.